Então, 22 de maio de 2020, sexta-feira de manhã, 9 horas e 47 minutos, segunda parte da aula sobre princípios constitucionais tributários. Então, vamos lá, gente, agora para valer. Ó, o princípio da legalidade é a viga mestre do ordenamento jurídico. E, como tal, ele se aplica ao direito tributário. Porque, na verdade, o direito tributário é uma imposição, é uma obrigação de pagar o tributo. Então, todos os critérios da regra matriz de incidência tributária têm que estar na lei. O sujeito ativo, o sujeito passivo, o contribuinte, né? A base de cálculo, a alíquota, a materialidade, o critério especial, o critério temporal. Agora, preste atenção. A Constituição Federal, tá? Ela mitigou. O que é mitigar, gente? O que é mitigar? Reduzir? Reduzir. Abrandar. Então, veja, a Constituição Federal, ela reduziu, ela abrandou, tá, o princípio da legalidade para alguns tributos. Vejam, não é que esses tributos não se submetam ao princípio da legalidade. Eles se submetem ao princípio da legalidade, mas uma legalidade abrandada, uma legalidade reduzida, uma legalidade mitigada. Em direito tributário, nós usamos a expressão mitigação do princípio da legalidade, tá ok? Essa é a expressão que vocês vão encontrar aí nos livros, tá ok? Então, mitigar é diminuir, é abrandar. Veja, não é que a Constituição excluiu, não é isso. É que ela abrandou. E a Constituição abrandou de 3 formas diferentes o princípio da legalidade. E por que a Constituição abrandou o princípio da legalidade para alguns tributos? Exatamente por causa da sua função extrafiscal. Então, vejam bem, quando eu falo de mitigação do princípio da legalidade, eu vou falar da mitigação de 3 formas diferentes, tá ok? E por que houve essa mitigação? Por que a Constituição mitigou o princípio da legalidade? Exatamente pela função extrafiscal que esses tributos possuem. E eu vou explicar isso mais na frente para vocês. Então, olha só. A primeira forma de mitigação está no artigo 153, parágrafo único, parágrafo 1º da Constituição, ok? Isso aqui é uma pegadinha, porque essa mitigação não está no artigo que fala de princípios constitucionais tributários, tá ok? Está no artigo que confere competência à União para instituir impostos. Então, o que diz o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição? Ó, ela fala o seguinte: para imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, o Poder Executivo, veja bem, quem vai instituir esses impostos é a lei. Só que a lei, ela poderá conferir ao Poder Executivo, ou seja, ao Presidente da República, poderes para alterar as alíquotas desses tributos. Só que para alterar as alíquotas desses tributos, o Presidente da República deverá adotar um decreto e ele deverá motivar esses decretos pelos motivos prescritos em lei e dentro dos limites mínimos e máximos estabelecidos em lei. Então, como que é, professor? Como é que funciona isso aí? Vejam só. Nessa primeira forma de mitigação do princípio da legalidade, que vale para o imposto de importação, exportação, IPI e IOF, a lei estipula a alíquota e a lei fala: se um desses motivos ocorrer, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas, mas dentro dos limites previstos na lei. Então, veja, a lei vai estabelecer quais as razões que podem levar o presidente a alterar as alíquotas
e a lei vai estabelecer quais os limites mínimos e máximos que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas. Entenderam? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos pegar aqui, ó, lei. Ó. Vamos pegar aqui uma lei hipotética, a Lei 10.000 de 2010. Vamos imaginar que essa lei cria a alíquota do IPI. Só um segundo, por favor. Qual é a tarefa de cada lei? Então, nós fizemos, né? Bom, olha só. A Lei 10.000 de 2010, o que ela faz? Ela estabelece uma alíquota do IPI sobre a comercialização de automóveis de 20%. Então, a lei virou e falou assim, ó, a alíquota do IPI sobre a comercialização de veículos automotores é 20%. Aí ela vai e fala assim, se o Poder Executivo quiser, ele pode dobrar a alíquota para 40% ou reduzir ela para 0%. Estabelecer os limites mínimos e máximos. E depois ela vem e fala, só que o poder público só pode fazer isso se for para preservar empregos. Ok? Então, qual é a alíquota? 20%. Aí, num determinado momento, por questões econômicas, a indústria automobilística há uma queda na venda de veículos automotores. E as montadoras começam a acumular estoques nos pátios das fábricas. Como as montadoras começam a acumular estoque nos pátios das fábricas, o que acontece? A montadora vai parar a fábrica. Aí vai reduzir um turno. Vai gerar desemprego. Aí as autopeças vão reduzir turnos também. Vai gerar desemprego. Então, para preservar os empregos e para que as empresas não parem, o que é feito? É feito um acordo. Então, a União senta com o sindicato das montadoras e fala, olha, por 3 meses eu vou reduzir as alíquotas do IPI a 0. As montadoras acordam em reduzir um pouquinho a mais de lucro e se comprometem a não mandar ninguém embora nesses 3 meses. Então, vocês vejam, há um acordo, o IPI reduzido a 0, o que vai acontecer com o preço do carro? O que vai acontecer, gente? Vai cair. Vai diminuir. Né? Vai diminuir. Se a montadora reduzir um pouquinho a sua margem de lucro, diminui mais ainda o preço do carro. Então, é feito um acordo entre a União e as montadoras e a União reduz a alíquota de IPI para 0, a montadora reduz um pouco o lucro e se compromete a não mandar ninguém embora. Então, eu preservo os empregos. Então, vai o presidente da República, edita um decreto, reduz a alíquota de IPI para 0 durante 3 meses, tá ok? E as montadoras reduzem um pouco a margem de lucro e se comprometem a não mandar ninguém embora. Pronto. O preço do carro cai uns 30%, e aí começa a vender carro e desovar aquele estoque e preserva os empregos. Entenderam ou não? Sim. Veja, é função extrafiscal. Eu preciso atuar na economia. Dá para esperar mandar um projeto de lei para o Congresso, para entrar em acordo com o Congresso, para baixar a alíquota? Não dá. Eu tenho que agir rapidamente. Quando o tributo é utilizado na função extrafiscal, quando o tributo é utilizado como mecanismo de atuação na economia, muitas vezes eu preciso mexer nas alíquotas desses tributos de forma rápida. Eu não posso esperar. Por isso que existe essa fiscalidade. Quem não entendeu, pergunte, por favor. Professor, qual que é essa lei que o senhor falou? Ah, não, a lei aqui é hipotética, tá? É, o exemplo. Ah, entendi. É uma lei hipotética. Tá. Eu vou colocar aqui, ó. Exemplo hipotético, tá? Só que você pode olhar lá, viu, Júlia, né? Juliana? Juliana, você pode olhar lá na lei lá do IPI, que você vai ver isso na lei do IPI, tá? Existe a previsão lá, existe quais são as razões que o presidente da República pode alterar as alíquotas e quais são os limites.
Tudo bem? Tá bom. Alguma dúvida, Professor, gente? Pois não. eu tenho. O senhor colocou nesse quadrinho azul imposto de importação, exportação, IPI e IOF. São só nesses que pode ter essa Exatamente. mitigação? São só essas exceções. Essa primeira espécie de mitigação é somente para esses 4 impostos. Importação, exportação, IPI e IOF. Tá? Certo, Luiz? Certo, professor. Obrigada. Tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma Não. dúvida, gente? Professor, Oi. no trabalho de lei de responsabilidade fiscal, tem uma parte que fala sobre renúncia de receita. No caso, seria uma renúncia de receita de redução de alíquota para um grupo Sim. específico de contribuinte? Nesse caso? Seria, mas é para alcançar uma função extrafiscal. Entendeu? Entendi. Aqui há o permissivo constitucional. Para esses 4 impostos, isso pode ser feito. Para os outros impostos, eu diria para você que para os outros impostos, o Poder Executivo nem pode reduzir as alíquotas, tá? Porque, veja bem, uma alíquota estabelecida em lei só pode ser alterada por outra lei, princípio da legalidade. Eu diria que o Poder Executivo nem pode mexer. É claro que se o Poder Executivo baixar um decreto e reduzir a alíquota de um tributo, vai ser difícil alguém reclamar, né? Ele pode até sofrer sanções de ordem de responsabilidade fiscal. Mas um contribuinte lá reclamar falando que quer pagar mais, eu acho difícil, concorda comigo? Mas, em tese, eu penso que o Poder Executivo não pode fazer isso, ok? Porque, veja bem, se a Constituição fala que o Poder Executivo só pode alterar as alíquotas nessas hipóteses, mutatis mutandis, a Constituição está falando que nas demais hipóteses o Poder Executivo não pode mudar as alíquotas. Concorda comigo? Teve um tempo aí que teve umas teses meio loucas dessa daí. Eu não concordo com isso, não. Tudo bem? Beleza. Alguma dúvida mais? Gente, pode o presidente da República aumentar a alíquota para 50%? Não. Não. Por quê? Porque é o máximo. Porque aí vai o limite máximo definido. Porque daí vai extrapolar o limite máximo definido na lei. Então vejam que nessa mitigação, o Poder Executivo ele pode mitigar, mas ele tem que cumprir 2 quesitos. Primeiro, o decreto tem que ser motivado. E segundo, tem que ser dentro dos limites estabelecidos em lei. Tudo bem? Agora, olha que interessante. No artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, vai ter uma outra mitigação. Só que essa mitigação vale apenas para CID combustíveis. Tá? CID é aquela espécie de contribuição, né? Contribuição de intervenção no domínio econômico. Ok? E a CID combustíveis é uma espécie dessa CID. A CID combustíveis ela vai ser utilizada quando importa-se petróleo, tá ok? Junto com o imposto de importação, vai incidir a CID combustíveis. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é importante, tá? Quando eu importo alguma coisa, não incide só imposto de importação, não, tá? Tudo bem? Quando nós importamos, o importador ele não está sujeito somente à incidência do imposto de importação, tá? O importador está sujeito à incidência do imposto de importação, está sujeito à incidência do IPI, está sujeito à incidência do CMS, está sujeito à incidência da PIS e da COFINS. Tá ok? Então, veja, e está sujeito à incidência da CID combustíveis, no caso de eu importar petróleo ou derivados de petróleo. Tá ok? Então, olha só. Para a CID combustíveis, o Poder Executivo ele poderá alterar as alíquotas. Mas aqui é diferente. Por quê? Primeiro, que o decreto que altera as alíquotas ele é imotivado. Ou seja, ele não tem um motivo. O presidente da República não precisa expor motivo algum.
ele simplesmente baixa um decreto e altera a alíquota. Só que aqui, vejam bem, o Poder Executivo ele só pode reduzir a alíquota e restabelecer a alíquota ao patamar legal. Jamais aumentar acima do patamar legal. Então, eu vou dar o exemplo aqui. Ó. Alíquota 20%. Se a alíquota da CID Combustíveis é de 20%, o que pode o presidente da República fazer? Ele pode reduzir essa alíquota para 0, pode passar a alíquota para 10, 18, restabelecer para 20, derrubar para 0. Veja, aqui ó, ele faz o que ele quiser e de forma imotivada. Agora, ele pode aumentar de 20? Não pode. Tudo bem? Isso ficou muito claro quando o Michel Temer assumiu a presidência da República. Não sei se vocês se lembram. O Michel Temer assumiu a presidência da República, ele precisava de dinheiro. O que ele fez? Ele pegou a alíquota da CID Combustível, que estava 0, e passou para o patamar legal. Tá ok? Eu lembro até que ele falou que ele não estava aumentando o preço do combustível. Ele estava restabelecendo a alíquota da CID Combustíveis. É claro que, ao restabelecer a alíquota da CID Combustível, ele acabou aumentando o preço dos combustíveis. Tudo bem, gente? Então, olha só a pergunta de prova. Qual a diferença entre a mitigação do princípio da legalidade prevista no artigo 153, parágrafo 1º, para aquela prevista no artigo 177, parágrafo 4º? Ou qual a diferença entre a mitigação do princípio da legalidade prevista para o imposto de importação e para a CID Combustíveis? Qual a resposta? Na mitigação da legalidade para o imposto de importação, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas pelos motivos e dentro dos limites mínimos e máximos previstos em lei. Já para a CID Combustíveis, o Poder Executivo pode reduzir e estabelecer a alíquota ao patamar legal e de forma imotivada. Dúvidas? Dúvidas, gente? Beleza? Fechou? Lacrou, né? Que nem diz lá no Instagram, lá. Beleza. Agora, por último, vejam só. Deixa eu explicar para vocês. Gente, o ICMS, nós vamos falar de ICMS daqui a algumas aulas. O ICMS, a competência tributária para instituir ICMS, como nós já vimos, pertence aos estados e ao Distrito Federal. Né? Como que é? A rigor, a competência tributária para a instituição de ICMS pertence aos estados e ao Distrito Federal. Porém, a União poderá também instituir o ICMS caso exista um território da União ou caso faça uso de sua competência ordinária em caso de guerra. Lembram disso? Recordação de competência, hein? Bom, então, a rigor, a competência para a instituição do ICMS pertence aos estados e ao Distrito Federal. Cada estado membro da federação tem um secretário da Fazenda, tudo bem? Que é quem cuida da tributação do estado, dentre outras funções. E o Distrito Federal também. Existe o chamado CONFAS. O que é o CONFAS? É o Conselho Nacional de Política Fazendária. No CONFAS se reúnem todos os secretários da Fazenda dos estados da federação, tudo bem? E nesse CONFAS, os secretários dos estados da federação, representando os estados, eles celebram convênios. Então, o que é um convênio do CONFAS? É um acordo celebrado entre os estados-membros da federação no que diz respeito a questões tributárias no âmbito do CONFAS. Ou seja, reúnem-se os secretários de estados e eles tomam decisões que acabam sendo prolatadas através de convênios. Entenderam isso? Convênio do CONFAS é lei?
Acho que não. Não. Para ser lei, tem que passar pelo poder? Para ser lei, tem que passar pelo poder Legislativo. legislativo. Então, os secretários da Fazenda, né, reunidos no CONFAS, editam um convênio, esse convênio não passa pelo crivo do Poder Legislativo, portanto, não é lei. É um ato administrativo, ok? Emanado da reunião de todos os secretários da Fazenda das unidades da Federação. Tudo bem? Então, olha só. A Constituição Federal diz, no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, que as alíquotas do imposto as alíquotas do ICMS, que vai incidir sobre a comercialização de combustíveis, serão estabelecidas mediante convênio do Cefaz. Então, veja só, o ICMS incidente sobre a comercialização de combustíveis, quem estabelece a alíquota não é a lei. Quem estabelece a alíquota é um convênio firmado pelos secretários da Fazenda no âmbito do CONFAS. É ou não é uma mitigação ao princípio da legalidade? Tudo bem? Gente, alguma dúvida sobre isso? Resumindo, o princípio da legalidade foi mitigado para alguns tributos de 3 formas diferentes. Para o imposto de importação, exportação, IPI e IOF, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas desses tributos dentro dos limites mínimos e máximos estabelecidos na lei e pelos motivos prescritos em lei. Já para a CID combustíveis, o Poder Executivo pode, sem motivo algum, reduzir e restabelecer as alíquotas ao patamar legal. E no caso do ICMS combustíveis, quem estabelece as alíquotas é um convênio firmado pelos secretários da Fazenda no âmbito do CONFAS. Lacrou ou não lacrou? Pô, ninguém fala nada, ficou até triste, cara. Lacrou, professor. Aê, isso aí. Beleza. Então, sobre legalidade, é isso que eu queria falar com vocês, tá ok? Agora, vamos falar sobre um outro princípio, que é o princípio da irretroatividade tributária. Gente, o que é irretroatividade tributária? Alguém tem ideia? Que o tributo só pode ser cobrado a partir do momento que ele existe. É assim, Amanda, vou ajudar você. O tributo, tá? Ele só vai incidir sobre fatos ocorridos dentro do período de vigência da lei tributária. O tributo, né, ele não pode alcançar fatos ocorridos antes da entrada em vigor da lei que institui o tributo. Estão entendendo? Então, vou dar um exemplo claro para vocês. A alíquota de imposto de soberança no estado de São Paulo hoje é de 4%. Aquele TCMD, lembra? Transmissão, causa-mortes e doações de qualquer natureza. É 4%. Existe um projeto de lei para passar para 8%. Mas, ainda bem, se esse projeto de lei for aprovado no mês que vem, ele não pode alcançar a doação que eu fiz hoje. Estão me entendendo? Então, a norma jurídica tributária ela só pode alcançar fatos ocorridos a partir da data em que ela está em vigor. Ela jamais poderá retroagir no tempo para alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Lembram disso?
Vocês estudaram isso em direito penal? Sim. Né? Não há lei, não há crime sem lei anterior que o prescreva, né? É o problema dos crimes digitais, não é isso? Tem muitas condutas delituosas hoje cometidas pela internet que não tem previsão legal. E aí, então, a legislação tem que vir e tem que criar esses tipos penais. Só que a lei penal também não retroage no tempo, certo? Agora, existe uma exceção a essa regra no direito penal? Existe. Para Qual é essa beneficiar. Se for para beneficiar o réu. Então, veja bem. Para o direito tributário, não há exceção à regra da retroatividade. Em nenhuma hipótese, a lei tributária poderá retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da entrada em vigor da lei tributária. Agora, para direito penal, a lei tributária ela retroage quando for para beneficiar o apenado, não é isso? Então, preste atenção, que eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, em 2017, eu oferi renda de R$1.000. Gente, quem ofere renda de R$1.000 está isento de imposto de renda, tá? Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Só para vocês entenderem. Em 2017, eu oferi renda de R$1.000. E pela legislação em vigor em 2017, eu tinha que pagar 15% de imposto de renda. E se eu não pagasse o imposto de renda, eu tinha uma multa de 30%, entenderam? Então, eu tenho que pagar 15% de tributo. Se eu não pagar o tributo, eu tenho que pagar uma multa de 30%. Já em 2018, a legislação foi alterada. Reduziu-se a alíquota do IR para 10% e reduziu-se a multa para 20%. Tudo bem isso para vocês? E eu deixei de pagar imposto de renda em 2017 e em 2018. Mas veja que interessante. Eu só fui pego em 2020. Então, olha só, eu deixei de pagar imposto de renda em 2017, deixei de pagar imposto de renda em 2018, mas eu só estou sendo cobrado agora, em 2020. É agora que vem o fiscal e vem me lavrar o auto de infração. Ó. Aí é auto de infração e imposição de multa. Somente agora a Receita Federal se deu conta de que eu não paguei os tributos. Então agora ela vem lavrar o auto e vem me cobrar. Como é que vai ser a cobrança do imposto de renda 2017? Eu pego os R$1.000 e multiplico pela alíquota de 15%, que vai dar R$150 de imposto. Tudo bem? Como é que vai ser a cobrança do imposto de renda 2018? Vai pegar a renda que eu oferi e vai aplicar a alíquota em vigor em 2018. Vai aplicar por 10%. Então, ou seja, eu vou dever 150 de imposto sobre a renda que eu oferi em 2017 e vou dever R$100 de imposto sobre a alíquota de 10% que eu devia em 2018. Entenderam? Professor, Pois não. no exemplo aí, seria bom, né? Se fosse na prática e essa taxa aí acontecesse, né? Não é taxa, é redução da alíquota. Taxa é uma outra espécie tributária, hein? Desculpa estar te corrigindo aí, Wesley, mas é porque agora nós temos que prestar atenção, hein? Houve uma redução de alíquota. É claro que seria bom, né? E é muito difícil nós termos redução de alíquota agora, né? Mas veja, o que eu quero mostrar com esse exemplo é o seguinte: apesar da alíquota do imposto de renda ter sido reduzida de 15% para 10% em 2018, eu continuo aplicando a alíquota de 2017 para a renda oferida em 2017. Porque, gente, presta atenção. Uma lei revogada, ela continua podendo ser aplicada, hein? Só que ela vai ser aplicada para os fatos ocorridos lá atrás. Então, vejam só, em 2020, o auditor fiscal de rendas está aplicando aquela alíquota que já foi revogada do imposto de renda, porque ele está aplicando aquela alíquota para a renda que eu oferi em 2017. Em 2017, aquela alíquota estava em vigor. Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, quando ele vai me tributar sobre a renda que eu oferi em 2018, aí ele não pode mais usar aquela alíquota de 15%. Por quê? Agora, em 2018, a alíquota vigente é de 10%.
É aquele brocário romano. A lei vigente à época do fato disciplina as consequências jurídicas oriundas daquele fato. Não tem um brocário romano que fala isso aí? Les regin actum, não tem? Eu vou procurar para vocês aqui, depois eu posto. Entenderam? Agora, gente, vamos aplicar a multa? Então, vamos aplicar a multa? Vamos lá. Qual é o referente a 2017? Qual é o valor do imposto que eu estou devendo em 2017 que eu não paguei? 150. 150. Beleza. E qual é a alíquota da multa para 2017? 30%. Mas agora, em 2020, Amanda, eu posso aplicar essa alíquota? Pode, porque você está aplicando sobre o imposto de renda de 2017. Mas o que aconteceu com a alíquota da multa em 2018? Diminuiu. Diminuiu. E qual que era a exceção àquele princípio da retroatividade em direito penal? É para beneficiar o réu. Isso. Quando for para beneficiar, ela retroage. Multa não é Sim. direito penal? Não é direito penal. É direito penal. Multa é direito penal. Ela retroage. É multa, estou sendo penalizado. É um ilícito que eu cometi. Então, vejam bem, nesse caso aqui, com relação à multa, eu não posso aplicar os 30%. Porque atualmente a multa é mais branda. Então, eu vou ter que retroagir. Eu vou aplicar a multa de 20%. E vou ser obrigado a pagar R$30 de multa. E aqui eu deixei de pagar R$100 de tributo e vou aplicar a multa de 20%. E vou ser obrigado a pagar 20% de multa, R$20 de multa. Ou seja, no final das contas, eu vou ser obrigado a pagar R$250 de tributo e vou ser obrigado a pagar R$50 de multa. Vejam que a multa retroagiu para beneficiar o apenado, mas a norma tributária não. A lei que estava em vigor na época do fato gerador é que vai ser levada em consideração. Dúvidas, gente? Entendeu, Amanda? Pegadinha? Luísa? Professor, Pois não. se tivesse aumentado ao invés de ter diminuído, poderia continuar aplicando a multa anterior, que era mais benéfica? Ou não, ele aumenta mesmo assim? O que você acha? Faz o raciocínio. Bom, se for seguir essa ideia do direito penal, acho que manteria a mais benéfica, certo? Exato. Por que manteria? Não. Se em vez de 30, se aqui fosse 50, certo? Isso, Aí, em 2017, eu aplicar a alíquota da multa de quanto? de 30. De 30. Por Continuar quê? mantendo. Porque a multa mais gravosa não retroage. Entendeu? Entendi. Entendeu? No direito penal, ela só vai retroagir quando for para beneficiar. Então, quando a multa foi reduzida, ela volta para trás para pegar todo mundo. Agora, quando a multa é aumentada, ela não retorna, ela não retroage. Alguma dúvida aí, gente? Alô? 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 Tem alguém aí? Não. Nenhuma Vamos dúvida. Alô? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor, tá tudo Não. bem. Eu desliguei o microfone porque meu vizinho tá batendo aqui, ó, tá atrapalhando. Cada um com seus problemas, né? Um tá com pedreiro, outro tem o cachorro, tem filho. Aqui eu tenho cachorro, papagaio. Não, tem 3 cachorros, um papagaio, 3 filhos, uma esposa, 2 empregadas, e aí vai, né? Eu tenho um vizinho. Mas tá tudo certo. Tudo bem, gente? Entenderam isso aí em retroatividade? Então, presta atenção, hein? Multa não é tributo, então retroage para beneficiar. Vou derrubar aqui e vou voltar a aula, tá bom? Ok.
Falou.